brilhou, brilhou no mar as águas de Iemanjá. Então tá, gente, boa tarde. Luz na mente, paz no coração de todos. Namastê. Deus em mim saúda, Deus em vocês todos. Tá? Sejam todos bem-vindos, irmãos carnados e desencarnados, né, que porventura estiverem aqui nos assistindo nesse sábado, nessa tarde de hoje. No mais um encontro de estudos, de pesquisa, de conversa, de bate-papo, né, que a gente gosta sempre de realizar em nome da luz e dos ventos da nova era. Né? Nós somos os buscadores da verdade. E é difícil porque normalmente quem busca a verdade se obriga a desconstruir alguns valores antigos, né? E isso dói um pouquinho, né? Porque, segundo Emmanuel, a desilusão é a visita da verdade. Vamos realizar então a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, a Cristo, agradecendo a pleiade de espíritos superiores que nos ajudam, que nos orientam, que nos encaminham, que nos sustentam. Agradecendo aos nossos guias, protetores, Exus guardiões, que neutralizam todos os males provindos do mundo astral como do mundo carnal. Agradecendo a Senhora da Luz Velada, essa Umbanda de todos nós, por tanto amor, por tanto carinho, e como dizia o grande mestre Yapacani, escorando todas as religiões para que essas possam levar a luz de Deus e a luz do Cristo. E assim, humildemente, esse servo do Senhor dá por aberto oficialmente o início dos nossos trabalhos de estudos e debates nessa tarde de hoje. E assim, em nome de Deus, Cristo e caridade, louvado seja para sempre nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Então tá, meus queridos, vamos então para a semana 19, né, do nosso Espaçonave Terra. Hoje tem uma coisa bem interessante aqui, que é sobre os relógios, as bússolas. Nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Estamos aqui e dentro de 6 semanas, a Terra, avançando em sua órbita, terá nos trazido para cá, para o solstício. O curso dos planetas depende de sua distância do Sol. Quanto mais distantes, mais devagar se movem. Nosso vizinho, Marte, mais distante do Sol, gira mais devagar do que a Terra. Nossa velocidade de travessia é de 107 mil quilômetros por hora. Marte, o planeta vermelho, só faz 87 mil quilômetros por hora. Quase a cada 2 anos, a Terra alcança Marte. Ela desliza entre Marte e o Sol, até que o Sol, a Terra e Marte se encontrem alinhados. Quando Marte fica em oposição ao Sol, significa que ao meio-dia, em pleno sul, vemos o Sol e que à meia-noite, na direção oposta, achamos Marte. A Terra continua seu curso em sua órbita um pouco mais rápido do que Marte. Por causa desse avanço da Terra, Marte desliza cada vez mais cedo em nosso campo de visão. Ao final de um mês, já é às 22 horas que Marte aparece no sul. De 22 horas à meia-noite, Marte e as estrelas se movem todas as noites para a direita, porque a Terra gira. Ao mesmo tempo, ela continua sua viagem em torno do Sol e, ainda avançando, alcança Marte a cada 2 anos. A órbita que percorremos neste momento fica no mesmo plano que o Sol e os outros planetas. No horizonte, infinitamente mais longe do que os planetas, estão as estrelas e constelações do zodíaco. Se em vez de olhar para esse horizonte, você olhar para cima, verá a estrela polar, nossa referência. Ela se encontra no prolongamento do eixo da Terra. Durante uma noite, todas as estrelas parecem girar em torno da estrela polar. Você pode acompanhar bem este movimento olhando para a Ursa Maior. Esta noite, às 9 horas, a Ursa Maior está na vertical acima de nossas cabeças. E durante 8 horas até o amanhecer, a Ursa Maior gira em torno da estrela polar. De manhã, ela vai estar aqui.
Em 8 horas, a Ursa Maior terá percorrido o terço de uma volta completa. Na verdade, a Ursa Maior não se moveu. Seu movimento é a imagem do movimento da Terra. A Terra dá uma volta completa em 24 horas, então 8 horas são um terço de sua rotação. E podemos ver este terço no céu. É o terço de círculo traçado pela Ursa Maior. As constelações que giram em torno da estrela polar são como um relógio gigantesco. Elas nos dão uma marcação do tempo e, com a Terra que gira, uma marcação do espaço. De dia é seguindo o Sol que nós vemos a Terra girar. Os relógios solares nos dizem a hora, indicando a posição da Terra em relação ao Sol. E nossos relógios, além de nos dizer a hora, podem nos indicar onde estamos. Oriente seu relógio na direção do Sol, colocando o Sol entre o ponteiro menor e o número 12 bem no meio. O número 12 lhe indicará sempre o sul. Todo relógio é, na verdade, um pequeno relógio solar e uma bússola. Às 4 horas da tarde, ponha o Sol entre o 4 e o algarismo 12. O 12 aponta sempre para o sul. Às 6 horas da tarde, é preciso colocar o Sol entre 6 e 12 na direção do número 3. O Sol está a oeste e o 12 aponta sempre para o sul. O relógio que você comprou para marcar o tempo dá a você, na verdade, medidas do espaço da Terra que gira. Mas ela gira rápido ou devagar. Vamos imaginar o espaço numa outra escala, como um modelo reduzido de nossa dimensão humana. O Sol é grande como uma catedral. A Terra, como uma bola de futebol. E a distância Sol-Terra, nesta escala, 5 quilômetros, como se a bola tivesse caído na periferia da cidade. Neste modelo reduzido, a bola, que é a Terra, em sua órbita imaginária, avançará devagar, levando um dia inteiro para atravessar um campo de futebol. Para um pênalti marcado a 11 metros, quase 3 horas. E a rotação da Terra em torno de seu eixo seria super demorada. Em toda a distância, de uma ponta a outra, uma única rotação. É preciso imaginar o movimento da Terra como uma deriva lenta através de um espaço vazio em torno de um Sol distante. Bem conhecido pelos seres microscópicos perdidos na bola de futebol, os 100 metros que a bola percorre em um dia é uma longa viagem. Nós, na Terra, temos muita dificuldade para imaginar os 2,5 bilhões de quilômetros que a Terra vai percorrer até amanhã. Mas agora à noite não é a Lua que ilumina a Terra. É a Terra que ilumina a Lua. Se o céu estiver bem claro, você verá à esquerda do crescente, numa luz fraca, todo o disco lunar, o círculo completo. É a luz da Terra, a luz acinzentada. É a luz do Sol que a Terra reflete sobre a Lua e que a Lua, finalmente, manda de volta para a Terra. Se os astronautas na Lua olhassem para a Terra, veriam o seguinte. Primeiro, um crescente de Terra que aumenta todos os dias. Depois, com a Lua nova, os astronautas poderiam chamá-la de Terra cheia. Eles ficariam quase que ofuscados, pois a Terra aparece bem grande. Com suas nuvens brancas e o gelo nos polos, a Terra fica 100 vezes mais luminosa do que a Lua. E 2 dias depois, eles veriam o crescente de Terra diminuir. Agora vamos retornar à Terra. Não esqueça que a terceira, quarta e quinta noites após a lua nova, a luz acinzentada pode ser vista. E quando você a vir, lembre-se, este é o reflexo de nossa Terra, o reflexo de nossas nuvens brancas iluminadas pelo Sol. Nuvens brancas iluminadas pelo Sol. Dá essa cor acinzentada. Era isso que eu tava curioso, mas como é a Terra, manda luminosidade, né? Reflete, no caso, né? Vamos lá, então.
Vamos voltar para cá. Vamos dando prosseguimento, então, ao estudo do livro A Caminho da Luz, capítulo 2, A Vida Organizada. Nós vamos ler hoje sobre a elaboração paciente das formas e as formas intermediárias da Terra. Olha que loucura, isso em 38. Hoje a ciência explica tudo isso de uma forma... Você aprende na escola. Tudo isso aqui que eles falam, realmente a escola corrobora com tudo isso, mas só que isso aqui foi editado em 38, é isso que eu quero chamar a atenção. E a forma como Emmanuel coloca isso, é honesta a palavra. É outra categoria. Vamos lá. Elaboração paciente das formas. Elaboração paciente das formas. Das formas. Olha só que campo nós estamos entrando. Tá? Vamos lá. Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum, formando-se as colônias de infusórios, de polipeiros, em obediência aos planos da construção definitiva do porvir, emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundezas oceânicas. Tu vê que todo o projeto das formas da vegetação e dos animais foram tudo elaborados a partir dessas amebas primitivas, que cientificamente chamadas de polipeiros. Aí é um biólogo que vai saber definir melhor. Tá? Tudo foi nos fundos dos oceanos, foi na água. Protoplasma, princípio inteligente rudimentar junto ao átomo, aí veio o protoplasma, né? Aí depois veio essas amebas primitivas, é um germe, né, cara? Mas ali estava o DNA das formas anatômicas de todo o reino vegetal e animal. Loucura, cara. Não existem formas definidas nem expressão individual nessas sociedades de infusórios. Uma coisa completamente sem forma, uma coisa única assim, né? Disforme, né? Disforme. Tá? Mas desses conjuntos singulares formam-se ensaios da vida que já apresentam caracteres e rudimentos dos organismos superiores. O rudimento dos organismos, cara. Nosso, que o superior na Terra é considerado o reino hominal. Claro, tem um angelical, mas daí é outra história. Mas aqui para nós, até aqui agora, até essa jornada, é nós. Então, os germes dessa forma fisiológica, interna e anatômica, está tudo lá. Muito louco, cara. Muito louco. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços de elaboração paciente das formas. Milhares de anos prepostos de Jesus operaram para formatação, vamos dizer isso, que acho que é a palavra, né? Das formas por todos os reinos, o reino mineral, que já vem, né? O vegetal, principalmente o vegetal, o animal e o mineral, tudo, milhares de anos. Acho que nem a Alex falou, né? E uma célula, né, se torna uma célula só. Exatamente. Nós viemos, né? Sim. E temos que consciente se unificar a essa célula. De uma certa forma a gente já vem assim, né? É isso. Já a nossa natureza já é unificada. Agora está na hora de consciencialmente. Isso se vou. Perfeito, muito bom. A princípio, coordenam os elementos da nutrição e da conservação da existência. O coração e os brônquios são conquistados. É lá embaixo. E após eles formam-se os princípios celulares do sistema nervoso e dos órgãos da procriação, sexuais, né? Que se aperfeiçoam definindo-se nos seres. Aí eu fiz mais ou menos uma construção aqui, ó. Células, polipeiros, reino vegetal e reino animal, tudo nos fundos dos oceanos, né? O princípio da elaboração das formas, que veio que formou o coração, os brônquios, o sistema nervoso, os órgãos da procriação e o primeiro sentido, que são 5 sentidos, né? Que é o tato. O primeiro sentido que nós desenvolvemos é o tato. Não foi visão, audição, não foi nada, foi o tato.
Foi a... Contato. Exato, agora pegou o bagulho aqui. Contato. Muito louco, cara. O que eu vou dizer? E tu vê que ele se refere de Jesus. Sim. Jesus tá... É o Criador, né? É o co-criador, não dá para rebaixar. Não dá, com todo respeito, né? A gente fala, não dá. Não. É inconcebível imaginar um Jesus, um médio de um suposto Cristo. Que médio? Ele é um co-criador, ele é Cristo. Ele é uma potência angélica, que não é mais nem anjo. Por isso que eu digo, Jesus é Cristo. Eu não gosto de chamar Jesus anjo, porque eu entendi isso aqui. Eu entendi o recado de Emmanuel, tocou no meu coração. Emmanuel deu esse recado, ó, Jesus não é mais anjo não. Por isso que Jesus, humano, então nem pensar, que humano já passou, Edson. Já passou, não é mais humano. Ah, mas ele é um anjo. Que anjo não é, mas também não é. Aí vem a revista espírita, topo da escala dos espíritos puros, ou seja, ele já passou daquela escalada de espírito puro, que para nós é inimaginável. Mas não dá para, é muito difícil. O que a gente pode tentar imaginar, assim, a nosso ver, assim, que ele é a expressão divina de Deus. Claro. Entendeu? Claro. Ele é muito mais do que tudo isso que as pessoas imaginam que ele é. Né? Anjo, um ser de luz. Ele é muito mais. Muito mais. Cristo. Por isso que eu digo, a palavra Cristo me tocou. Está entendendo? A palavra Cristo, Cristo. É isso, Cristo é um co-criador. Os gregos chamavam o quê? De demiurgo. Os hindus, devas. Mesma coisa. Co-criador, ele cria planetas. Pô, para tu criar um planeta, isso aqui tá vendo, as formas, a elaboração. É Cristo. Claro que a gente não condena de forma alguma, a gente não condena. Só que a gente não é melindroso, a gente estava num bate-papo anterior, né? A gente não é melindroso, a gente não tem medo de debater as questões. Ó, a questão é essa, a gente não tem esse melindre todo aí. Com todo respeito, o irmão pensa assim, beleza, a gente não está aqui para condenar. Só que, de acordo com informações da doutrina, que é dele, sim. doutrina espírita que é dele, ele está dizendo, e por ele mesmo. Você está entendendo? Pela doutrina dele, ele está dizendo, olha, eu sou Cristo. Eu sou o Criador do lugar onde vocês vivem. Eu sou a representação máxima do Pai. Por isso que ninguém vai ao Pai senão através de mim. Exatamente. Está entendendo? Aí confundiram ele como filho perfeito, criado perfeito eternamente. Claro que não, ele peregrinou também. Claro, só que em que tempo ele peregrinou? Eras incontáveis. Uma que não foi na Terra. Porque não tem como ascensionar aqui. Onde é que ele peregrinou? Planetas que não existe mais. Emmanuel foi o primeiro a dizer isso. O planeta onde Jesus evoluiu é pó, é poeira cósmica. E Ramatiz corrobora com isso. Mestre Ramatiz corrobora com isso. Agora tu falou uma coisa muito... peregrino, né? Ramatiz corrobora. Tu falou uma coisa muito importante aí, Davi. Sim, claro. Não tem como ascensionar aqui no planeta Terra. Não, ele não. Não, e nós mesmos. Nós podemos pular uns degraus, alguma sim, coisa sim, assim. sim. Mas ascensionar, a não ser que seja um tipo Chico Xavier, que já veio, sabe? O que eu vou te dizer, né? Mas nós que estamos, a maioria... Que a gente está muito longe disso. Não, eu, particularmente, eu me sinto muito longe disso. É porque a gente oscila muito, né? A gente está... E o espírito puro não tem isso aí, né? O espírito puro não tem isso aí. Por isso que eu digo, para nós é difícil. Me veio o jacaré? O jacaré. O jacaré, que tu disse que ele fala, né, tão natural, vivenciando. Tá. Então, é isso que falta, né? É a gente vivenciar. É um amigo meu que fazia horas que eu não via ele. E aí ele desceu da van lá e veio me abraçar. Edson, quanto tempo e tal. Eu, o jacaré é o apelido dele. Claro, claro. Cecílio o nome dele. Jacaré é o apelido. Eu fazia tempo mesmo. Ele, que bom, tá. E aí ele tomava uns tragos lá, bebia. Claro. E ele, Edson, eu parei com tudo desde que ele me chamou e eu fui. Eu, que bom. Beleza. Que bom, jacaré. Mas a humildade dele, né, na aceitação de Cristo, foi o que me mexeu comigo. Sim. Ele não me pregou palavra nenhuma, não. Ele simplesmente conversou
cheio de saudade, né, e tal, mas eu percebi ele em Cristo, tu entendeu? A presença. Humildemente, naturalmente, tranquilo. Isso me Não, porque isso aí não tem religião para isso aí, não tem caminho. não tem. Independente, com certeza. Maravilha. As formas intermediárias da natureza. Vamos ler essa parte aqui e depois a gente passa para outro estágio do nosso encontro. A atmosfera está ainda saturada de umidade e vapores, e a terra sólida está coberta de lodo e pântanos inimagináveis. Olha que loucura. Todavia, as derradeiras convulsões interiores do orbe, os vulcões, né, as larvas e tudo mais, localizam os calores centrais do planeta, restringindo a zona das influências telúricas necessárias à manutenção da vida animal. Esses fenômenos geológicos estabelecem os contornos geográficos do globo. Essas convulsões, maremotos, vulcões, é que estabelecem a forma da Terra. Olha que interessante. Claro, porque ela não nasceu pronta. Sim, ela vai se transformando. Ela vai se transformando, no momento que os elementos vão, né? Muito interessante. Delineando os continentes e fixando a posição dos oceanos, surgindo desse modo as grandes extensões de terra firme, aptas a receber as sementes prolíficas da vida. Os primeiros crustáceos terrestres são prolongamento dos crustáceos marinhos, crustáceos siris, caranguejo. Tá? Seguindo-lhes as pegadas, aparecem os batráquios, os sapos, as rãs. O crustáceo veio primeiro na formação do ver, né? Olha, ó. Veio os batráquios, que trocam as águas pelas regiões lodosas e firmes. Até hoje, um sapo adora um banhado, né? Um sapo e uma rã adoram um banhado. Veio daqui, mas antes era oceano. Eles saíram do oceano, saíram da água salgada e foram para a água doce. Nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste da vegetação luxuriante. Aí vem a vegetação. Primeiro é vapores sulfurosos, choveu muito, veio os oceanos começam, vem a parte da litosfera, mas a litosfera não veio florestas, não, é os banhados, é os lodos, tá entendendo? Não é uma floresta linda, límpida, com morro, não, calma. Depois, através desses banhados, vem as vegetações luxuriantes, que ele diz que é a coisa inimaginável para nós. Prodigiosa, de cujas florestas opulentas e desmesuradas, as minas carboríficas dos tempos modernos são os petrificados vestígios. Ou seja, as nossas minas de hoje elas descobrem o que? Essas vegetações antigas. Né? Tudo petrificado, tudo próprio petróleo, tudo mais. Né? Então a gente construiu aqui um organograma, aqui, um diagrama, né? As formas intermediárias da Terra, os fenômenos geológicos, contornos do orbe, que o planeta ele é um geóide, não sei se você sabe o que é geóide. Não. O geóide é assim, ó, mais ou menos assim. Ele é esférico dos lados e nos polos ele é achatado. Ele não é um globo. Aqui ele é achatado, mais ou menos assim. Ele é uma bola de basquete apertadinha assim. E nos polos ele é achatado, ele não é totalmente esférico. Sim. Isso é um geóide. Tá? Aqui está o polo norte, né? Tá? E aqui está o polo sul. E aqui sim, aqui é redondo. Por isso que o tempo, de acordo com a posição geográfica, muda totalmente. Por isso que tem a questão dos horários que a gente está aqui, lá, bom, tem a questão da latitude, da longitude, mas, por exemplo, aqui, a Terra girando, vamos dizer, na linha do Equador, ela gira em torno, segundo a ciência, ela tem um giro de mais ou menos 1.700 km por hora, que é a rotação dela. Mas nos polos, a velocidade dela é bem menor. Você se lembra? Na escola a gente aprendeu trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, aliás, Capricórnio, linha do Equador. Aqui a velocidade é outra. Não é a mesma velocidade da linha do Equador. Sim, porque ela é achatada nos polos. Por isso que dizia que a Terra era quadrada. Porque isso é achatado. Isso.
Estão dizendo que a Terra é plana, imagina. Gravitacionalmente é impossível, né, cara? Tem como, né? Tá, pessoal? Então é isso aí. Mais um pouco de Emmanuel. E é muito interessante tudo isso. Agora nós vamos para a polêmica. Querem comentar alguma coisa? Não, tá legal? Então tá. Vamos entrar na polêmica agora. Agora nós vamos entrar na polêmica. Tem mais? Eu vou ler uma pergunta e uma resposta que é curta. Mas no decorrer do livro O Consolador, agora nós vamos entrar no livro O Consolador, de 1939, que é composto de 411 perguntas e respostas. Nós vamos entrar num tema agora, que é muito polêmico, né? Só que tem outras perguntas e respostas que ao longo do livro ele vai falando também, tá? Mas nós escolhemos essa, que é a pergunta de número 200, que fala sobre os desvios da razão humana. Tá? Desvios da razão humana, cara, tem que ter bala na agulha para falar. Não é desvios da razão de um brasileiro. Por que um brasileiro se perdeu? Por que um africano se perdeu? Né? Por que um capelino? Não, cara, ele está falando geral para a nossa atual civilização. Não é a idade antiga, a idade média, não, a idade contemporânea, de agora. É a idade média para cá. Olha só a polêmica. Onde localizar a origem dos desvios da razão humana? A origem desse desequilíbrio reside na defecção do sacerdócio. Nas várias igrejas que se fundaram nas concepções do cristianismo. Cara, tem que ter coragem para falar isso aí. Ocultando a verdade para que prevalecessem os interesses econômicos de seus transviados expositores. As seitas religiosas operaram o desvirtuamento da fé. Cara, fixando a sua atividade por absoluta ausência de colaboração com raciocínio. Porra, ausência de raciocínio. Pegou pesado aqui. No caminho infinito de conquistas da vida. Ou seja, cara, realmente a Idade Média foi a Idade das Sombras, foi a Idade das Trevas. Que eu vou trazer um estudo para vocês que o próprio Caminho da Luz, ele menciona sobre isso e dá prazo, cerca de 1260 anos. Porque foi mais ou menos o período da Idade Média, da Idade das Sombras. Aí é onde veio as cruzadas, é onde veio a Inquisição, e é claro, as demais religiões da Terra têm pavor de Jesus por causa disso. Porque eles matavam em nome de Jesus, só que eles mudaram o Evangelho do Cristo, que era um evangelho que trazia códigos morais, para o termo cristianismo, com dogmas, com obrigações e com assassinatos. Tu era herege. Aí como é que um islamismo ia apoiar Jesus? Então, o próprio judaísmo, que lá em Israel, até hoje eles estão à espera do Messias lá. Jesus é um profeta. Jesus para eles é um profeta. O islâmico também, ele considera Jesus profeta, não como esse Cristo. Aí veio a missão da terceira revelação. Aí entra a importância do Consolador, que é o Espiritismo. Deixo bem claro isso aí. Eu vou trazer uns vídeos depois, que infelizmente eu não posso mostrar por questões, né, de direito, né? Mas para o nosso estudo inteiro eu vou trazer uns vídeos e vocês vão ficar assim. Tá? Cara, o Espiritismo, em sua doutrina, que são os livros, ele vem resgatar os fundamentos do Evangelho de Jesus. Mas o cristianismo antigo, não o cristianismo pós-Constantino, que ele se perdeu quando Constantino transformou a Igreja Católica Apostólica para pregar o quê? O cristianismo dele, não de Jesus. Conveniente. Isso é grave, é gravíssimo. Porque até hoje nós vemos Desviou. Claro. Não estou falando dos seguidores, dos prosélitos, não é isso. Ele está falando dos sacerdotes. Ele está combatendo, por isso que ser sacerdote é complicado, cara. E aí tu diz o quê? Mas aqui é só a igreja. Eu agora, Davi, generalizo. Isso entra as casas espíritas, as federações espíritas, as uniões espíritas, dirigentes de Umbanda,
dirigente do culto de afrodescendente, nação, candomblé, aí entra tudo, cara. Teosofia, entra tudo. Todo e qualquer sacerdote, vamos generalizar, é todo aquele que fala em nome de um ser humano, que representa esse ser humano, que eles se auto-intitulam ministros. Eu já vi padres se dizer, eu sou ministro de Jesus. Tá bom? Com todo respeito, né? Lógico. É a ideia dele, né? O cara até bem gente fina. Porque tem pastores aí que são até padres, né? O problema é que se tu não entrar na onda do sistema, tu tá fora, né? Agora nós vamos mostrar uns videozinhos que eu sugiro para vocês, que eu vou falar só, né? De um pastor presbiteriano chamado Caio Fábio. No Brasil ele é conhecidíssimo, para nós talvez não, porque a gente é mais de uma linha espiritualista, espírita, umbandista, né? Mas ele é maravilhoso, que eu vou mostrar agora internamente sobre a opinião dele, sobre os pentecostes e algumas autoridades aí da igreja que são muito fortes, que nós vamos mostrar agora internamente. Eu sugiro todo mundo ver. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Pergunta número 214, tá? Do livro O Consolador, Os Talismãs. Como interpretar os impulsos daqueles que acreditam na influência dos chamados talismãs da felicidade pessoal? Talismãs da felicidade pessoal. Mas eu volto a repetir, no caso da Umbanda iniciática, né, de mestre Yapacani, mestre Mata e Silva, o talismã ele tinha um outro fundamento. Ele tinha um fundamento da proteção vibratória energética a partir da construção de um determinado objeto com as forças da natureza e imantação das forças da natureza, que é aquilo que nós já estudamos, que são os preceitos dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, com seus elementos. Aqui ele está falando como felicidade, como sorte, objeto para sorte, tá? Criaturas há que, para manter sua energia espiritual sempre ativa, precisam concentrar a atenção em algum objeto tangível, visando os estados sugestivos indispensáveis às suas realizações. Concentrar a atenção em algum objeto tangível. Uma pedra, às vezes pode funcionar, qualquer coisa. Um crucifixo, que é muito comum. Como esses crentes que não prescindem de imagens e símbolos materiais para admitir a eficácia das suas preces. Ficam certos, porém, de que o talismã para a felicidade pessoal definitiva, se constitui de um bom coração sempre afeto à harmonia, à humildade e ao amor, no integral cumprimento dos desígnios de Deus. Pô, aquilo tudo que a gente já está falando aqui. É de dentro para fora, né? Não tem outro jeito. Mas existem os talismãs que seguem os mesmos princípios de uma guia cabalística de tarefa, que é usada na Umbanda iniciática com seus 5% de adeptos, de prosélitos, 95% é Umbanda tradicional popular, que eles são utilizados, devidamente imantados, que eles servem para proteção. Também. Mas veja, proteção não significa que eu fiz isso, eu imantei e eu posso agir como eu quero. Meu filho. Esse é um ledo, até porque o mestre ele deixou bem claro, não tem moral, não tem conexão. Não tem. Só que isso é uma coisa que nos tempos atuais, com o tempo isso vai estar sendo substituído. Porque a nova era isso não vai ser mais assim. A própria Umbanda iniciática, que o mestre Mata e Silva preceitou desde 1956, cara. Desde 56 ele lançou um livro assim, que, cara, a maioria não conhece, a maioria não quer. Porque seguem preceitos, seguem princípios. E a galera quer o quê? Estou falando da Umbanda. O pessoal quer ritual. Nós vivemos ainda uma era da Umbanda das bandejas, que claro que a gente respeita. Eu vim de lá há 35 anos atrás. Mas só que, cara, isso não traz o despertar da consciência. Isso não prepara o médium para a mediunidade do futuro, que segundo o Chico é a intuição. Porque o ritual da Umbanda tradicional popular, com todo respeito, né? Esse ritual que ainda é utilizado hoje, ele não te treina para a mediunidade intuitiva. Ele é uma mediunidade ainda muito ostensiva. Porque no momento que tu tem palmas, tambor e tudo mais, tu te agita. Porque é percussão, não é harmonia. Como num ponto, por exemplo, um ponto de raiz que nós já cantamos aqui, você já sentiu a vibrar, é outra vibração. Só que isso ainda nesse meio, no movimento humano, não da lei da Umbanda, mas no movimento humano,
ainda pulula essa ideia, essa necessidade, vamos dizer assim, do tambor, de guias que é compradas em fora, né? O talismã que é feito para sorte, não para feito com uma proteção, muitas vezes se usando sem ter caráter, sem ter moralidade, não pode, a coisa não serve assim. Aí entra a necessidade de um estudo doutrinário, como eu disse para vocês desde o início, né? Estudo doutrinário para quê? Para doutrinar o espírito. Doutrina espírita é para doutrinar o espírito, é para ensinar o espírito e preparar o espírito para essa nova era. Mas a nova era não é para as pessoas, é para si mesmo, é claro que sim. Lógico, não é para convencer ninguém. Tanto é que a gente não está aqui para convencer ninguém. A gente não vai sair daqui para falar, conheci um vídeo, um cara lá, um pastor presbiteriano que falou e vai correr atrás, por exemplo, de um crente. Não é isso. Não, ele está no momento dele, tem que respeitar. Mas para nós tem que fazer uma diferença isso aí. Até porque se um dia alguém vier realmente te perguntar, com necessidade de discernimento, não de conhecimento, você discernimento, essa é a palavra-chave. Conhecimento é muito fácil. Acumular, nós temos uma biblioteca ali, 300 mil livros. Mas eu sei aplicar aquilo ali? Isso é discernimento. Aí não, eu vou te falar o que eu sei. Olha, assim, eu aprendi assim e tal. Segue a tua caminhada. Ah, mas o que tu acha? Não, eu acho que assim. Foi um momento importante na tua vida, tu passou por isso. Só que lá não é um caminho que vai realmente te despertar. Existem outros caminhos. Calma, crê em Jesus. Tem que usar o termo Jesus, né? Ao contrário de alguns que proíbem Jesus, a gente tem que usar o termo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Cristo da terra. Ninguém vai ao Pai sem passar por Ele aqui na terra. Aqui para nós. Ninguém vai. É o governador das almas, é o médico das almas. Jesus é um termo que tem que estar direto na palavra, na boca de um espiritualista, seja lá que religião que for. Então a gente não está aqui de jeito nenhum para criticar ninguém, mas a gente tem que entender os fatos como eles são, porque contra fatos não há argumentos. E essa questão do talismã, Emmanuel deixou bem claro, realmente, para algumas pessoas é importante aquela muleta, né? Aquela muleta é importante. Mas vai chegar uma época que o próprio espírito dela, pela lei de evolução, que é uma lei cósmica, vai impulsionar ela para avançar. Minha filha, avança. Foi o que ela falou. Claro, foi o que a Fátima falou. Eu uso terço, eu adoro terço, adoro rezar, me faz bem. Mas, tá bom. E nisso está a grandiosidade de tu conseguir sentir transcendendo a forma, né? Sim, é isso aí. Vai chegar um momento que talvez a gente não precise mais disso. Eu sempre gostei de usar, não talismã, nunca fiz isso para mim, nunca. Apesar de ter sido ensinado, nunca quis. A prece e tudo, mas isso é outra questão. Usar a guia cabalística, a guia de tarefa que eu tenho até hoje, vocês já viram, né? Guia cabalística. Eu gostava de andar com aquilo. Chegou um tempo que, não, mas só um pouquinho, foi. Hoje eu prefiro já escutar uma música. Gosto muito de ler a filosofia de Lao Tzu, né, que ainda me ajuda bastante. Então a gente vai. É como a Fátima falou, a gente tem aquele guia, mas aquele guia não é para te embalar, né, cara? Sim, é para te serenar. Para te serenar, mas para te preparar para tudo. Tu tem que aprender a caminhar sozinho, né? Claro. E aí o que acontece? Tem pessoas que não conseguem isso aí. Precisam de um líder, entre aspas, ou de um objeto que. Mas Emmanuel deixou bem claro, coisa que a gente já sabia, né? Isso aí com o tempo, tudo isso aí com o tempo vai se transformar. Isso vai se transformar. O acolhimento, né? Acolher, sentir o outro e a necessidade, o respeito de como chegar, comentar. Não, chegar apontando o dedo, não estamos lascados. Eu só consigo acolher se eu já fiz o trabalho dentro de mim. Exatamente. Isso é um despertar. E esse é um despertar, né? E aí indo para aquilo que tu falou, David, claro, pode costurar, imaginemos assim, se eu tô dentro de uma gira, né? Um trabalho sim. Um bandista, que não é só supondo. Não é uma coisa assim, como sabe. Não é minha praia. A Arlete diria assim, não é a minha praia, mas eu adoro um tambor. Ela é? A Arlete já disse aqui? A Arlete já disse isso. Dela. E o que eu quero dizer é que ela também tem pezinho dela. Claro. Mas ela é uma admite. filha desse povo, assim como eu também sou, só que ainda não consegui desenvolver isso em mim.
Mas se eu estou acostumada a receber uma entidade, talvez eu a utilize mais do que deveria, por conta de que ficar sem ela, talvez eu tenha que me expor mais, eu tenha que Sim. ter a minha verdade ali, sem ter a entidade ao meu lado. É mais fácil de trazer ela do que só ser intuído por ela, porque a minha psique ainda precisa ser elaborada. Sim. Aí durante muito tempo, dentro dos preceitos, eu vejo Sim. isso porque pelos trabalhadores que chegam no grupo, né, que Sim, vêm sim. da linha da Umbanda, Sim. são trabalhadores que têm a tendência a qualquer movimento trazer uma entidade, E a proposta não é nada, honro cada uma das entidades, Claro, peço perdão não, por a toda a gente minha entende. ignorância, Não, a gente né, entende. durante muito tempo. Eles entendem. Mas eles entendem. Não, nós também, o né? trabalhador, ele é mais fácil, é mais cômodo ter a entidade no campo, porque eu não preciso aprender a fazer. Estou vendo ali um irmão, eu não preciso aprender a mentalmente conversar com aquele irmão que está no campo, dizer, meu irmão, chega de brigar com essa irmã, meu irmão, olha ali Jesus, o que ele deixou para nós? Olha o Padre, sente ele. Entendeu? Então, eu preciso acreditar que Jesus está ali, acreditar que ele falando, ele vai me ouvir, acreditar que eu consigo, mas daí como eu não acredito, eu deixo, eu prefiro ter a entidade falando, eu me omito disso. Por isso a reforma íntima, por isso a necessidade de me autoconhecer. E com isso eu sirvo mais, eu consigo acolher esse irmão que chega dentro daquele universo. Por isso que eu disse, aceitar é fácil. Difícil é amar. Se eu não me amo, eu não consigo amar aquele irmão que vem na minha frente. E eu amar de sentir e me sentir. Assim como quem gosta de bichinho sabe. Pega aquele bichinho, parece que ele faz parte de ti, ele é uma extensão tua. Eu gosto da terra, eu olho para aquele pedaço de terra, parece que eu sou uma extensão da terra, eu queria estar dentro da terra, porque eu me vejo da terra. Da mesma forma, esse amor de unidade com o outro. Sim. Né? Como fazer isso? E essa questão da mediunidade, Fátima, isso está mudando. Tem muita gente, muitas casas de Umbanda, dirigentes espíritas, mas principalmente na linha da Umbanda, que trata mais a Umbanda que eu falo, a tradicional popular, né? As 95% que são movimento humano de Umbanda é 95% tradicional popular. Eles estão tendo dificuldade. E eu pude presenciar isso. Porque a mediunidade que está vindo agora está mudando. As pessoas não estão mais mediunizando como mediunizavam no meu tempo. Não é mais a mecânica de incorporação. Não é mais 60%, 30%, 40% de captação mediúnica. Não, cara. Tem que trabalhar o animismo. É 10%. Olhar para a sua história, vai ter que olhar para a sua É muito mais anímico do que mediúnico. E aí o que faz? Tem que estudar. Tem que se autoconhecer. Tem que se autoconhecer. Porque aí, meu filho, o mentor, ele já não. Ele tá contigo, mas não tá te abraçando mais assim. Exatamente. Tu cair aqui, eu te levanto. Vou tocar pro caboclo como Já é a criança. Como há tá 35 anos atrás, eu lá na Umbanda, totalmente perdido, um garoto de 15 anos, né? Disseram, não, agora eu tô ouvindo, eu tô vendo, eu tô enxergando, e aí o que eu faço? Eu tenho medo de botar a carreta na frente dos bois. E na época não tinha ninguém para me ensinar sobre isso. Não te preocupa, que logo logo tu vai se tornar um médium inconsciente. Logo logo tu apaga. Então tá. E eu naquela minha ingenuidade. Sempre esperando. Muito pelo contrário. Nunca foi inconsciente, não tem mais isso. Não tem, é muito difícil. É. Aí da semiconsciência, só que a semiconsciência foi cada vez diminuindo mais. E o animismo tá aí. Sim. Até o dia que eu li, por exemplo, o Chico, né? Tem um livro que é Plantão de Respostas, que ele diz, não, mediunidade do futuro é a intuição. Intuição, meu amigo? Não A é. intuição vir, tu vai ter que te libertar das tuas dores, né? Vai ter que olhar para elas. E as coisas estão mudando, por isso que nesse meio está tendo muita dificuldade. Porque os novos médios estão vindo com uma nova mediunidade. E muito dirigente não está sabendo lidar com isso. Porque, e agora? Eu sempre trabalhei assim. Aí bota, gira, patrão, não adianta. Aí não consegue desconstruir. Aí Mata Silva ensinou, existe o animismo natural, o animismo vicioso, que esse é o perigoso, que esse é aquele que incorpora o caboclo eu mesmo. Que chama de... tem outro nome, misticismo. Misticismo, né? E a ficção
anímica. Ficção anímica é aquele que tipo, finge... quase fascinação. Não é bem isso. É, mais ou menos. Dá para se dizer que sim. Que a ficção anímica, segundo o mestre Mate Silva, ele diz o seguinte, que é aquele que acredita estar incorporado, mas não faz mal a ninguém. E aquele que muitas vezes se autocura. Por acreditar que está, porque... Você sabe que Agora o vicioso não. O vicioso ele tem outras consciência, intenções. né? Tem outras intenções. A Hermence fala no livro Mediunidade, que é um livro novo dela, que foi editado agora em maio, através de Vanderlei de Oliveira. Ela trabalha com... Ela ajudou o Kardec a fazer a segunda versão do Livro dos Espíritos. E ela trabalha com Bezerra. No Hospital Esperança. Então ela traz muito na linha da psicologia, né? E ela traz esse livro Mediunidade de uma forma assim muito profunda e numa trilogia, né? Ela trouxe a amorosidade, o trabalhador do autoabandono, a mediunidade, que é trabalhador nossa da fragilidade, e foi para as doenças mentais. A repercussão de uma emoção, então a amorosidade foi a emoção e a mediunidade foi para a doença mental. Então, quando a tristeza está muito comigo, eu vou para a depressão. Então, ela constrói todo esse processo dentro de um processo bem lindo, assim. E aí, o que ela traz para nós, né? Que o médium, ele é duplamente beneficiado. Quando ele recebe auxílio de uma entidade de luz, seja ela de um irmão da Umbanda, seja de um espírito mais evoluído ou também encaminhada que se aproxima, recebe os bons fluidos e a elevação do seu padrão vibratório naquele momento e consegue perceber outras perspectivas e fazer as calibradas internas. E no momento que ela está servindo o irmão que precisa, imaginemos, eu vejo assim dentro do trabalho que eu faço, né, que a gente faz lá no Luz, um atendimento de pronto-socorro, seja um atendimento de saúde, ali que está sendo dado, então tu está alcançando daquele pouco que tu tem para aquele irmão que precisa. Então tu recebe duplamente, porque tu eleva teu padrão e o irmão que vem, então ele demanda, porque no mundo das relações é um dar e um receber, né? Eu não vou naquele lugar porque vão roubar minha energia boa. E ufas, pode ir, tens que ir, porque tu tens que saber lidar com a tua energia, porque nós temos cordões e os cordões eles sempre ou vão levar, ou tu vai tirar de alguém ou tu vai dar para alguém a energia que tu tem, né? Porque isso faz parte do mundo das relações. E a gente só não tem como. Não tem como. E a gente só nem como eremita. A gente já leu aqui, Mano falou, não tem como eremita, nem como eremita. O cara tá, o pensamento é quântico. Sim, tem ligações mentais, nós temos ligações mentais, mas nós também temos ligações de outras caminhadas. Então quando você olha para Mate Silva, tu resgata, no momento que tu busca senti-lo, tu resgata um fio de comunicação tua com ele, que foi filmado em outras caminhadas, até em outros planetas, com certeza em outros planetas, e ele é alguém muito significativo para ti. E é esse fio condutor, que é do amor, que são laços, que transcendem planetas, né? Quantos trabalhos que eu vivi, que vem ser, que está assim há milhares de anos-luz, vem para dizer, cuide desse meu filho, porque naquela vida ele foi meu filho, eu sei que agora vai dar todas as condições para conseguir sair dessa. Então a gente tem sim filhos. Como é que é o nome do livro, Fátima? Fala. É o livro Mediunidade, do autor Vanderlei de Oliveira, psicografado pelo o espírito que suporta a Hermence Dufour, da editora Dufour. Editora Dufour, tá. Muito então, tá, bom. vamos, né? Recomendo. Tá gravado. Tá gravado, não. Vamos ter que ajudar na divulgação. Né? É um livro, pelo visto, maravilhoso. Ajudou como é que é? Ajudou na edição do segundo livro dos Espíritas. Vocês viram o filme Kardec? Sim. Sabe no final, quando um pai chega com uma moça com um cabelinho crescidinho? Sim. E ele diz, ela se chama Hermence Dufour. Era aquela. Lembra? Aquela menina? Aquela menina. E os livros dela são Kardec teve muita ajuda espiritual. Eu tenho um amor por ela. Quando Kardec estava se vendo assim, mais enrascado, que foi até preso, cara, sempre chegava ajuda, assim, de onde ele não... Médios inconscientes, né? Porque naquela época tinha que ser médios inconscientes, não tinha que fazer. Não podia ter o animismo interferindo, porque eram textos que eu gosto de Era o início de uma grande proposta. E que a gente acredita que foi Chico Xavier. Isso a gente não, o próprio Geraldinho já aprovou e o próprio Chico já aprovou. Tá, vamos lá. Vamos encerrar então o nosso encontro, a primeira parte, né, que é a parte que é filmada. Depois nós temos uns vídeos aqui para ver e debater.
E eu gosto de trazer o Evangelho de Jesus visto de uma outra forma. Através desse livro antigo, Tao Te Ching, de Lao Tzu. Já ouviu falar, Fátima? Lao Tzu. Tá? É um livro de 600 anos antes de Jesus. Nós vamos dar uma lidinha aqui, vamos mostrar um videozinho também sobre a interpretação desse texto aqui. Tá? Porque eu prometi para vocês que a gente ia estudar um pouco mais esse livro, porque para mim é o Evangelho de Jesus visto de uma forma mais esotérica, não mística. Não mística. Tá? E aqui está a interpretação de Humberto Roden, que foi um português que desencarnou em 81. Né? Ele era uma pessoa de uma cultura esotérica bem interessante. Tá? O que diz o poema de número 1? Tá? Segundo a questão de Humberto Roden. Isso aqui é para pensar. Nós não vamos conseguir definir isso aí, porque como eu já disse para vocês, Lao Tzu você não analisa. Lao Tzu é pura intuição. É para você escutar e para deixar os dias correrem. Você está entendendo? Aí você fica pensando naquilo. Porque tentar entender Lao Tzu numa mente analítica, não dá. A verdade dele está no mental abstrato, né? Exatamente. Então é uma coisa... O que aconteceu? O Lao Tzu ele foi um bibliotecário durante 40 anos. Eu estou falando, mas depois aqui tu edita, tu bota a foto do homem aqui do lado, né? Do Lao Tzu. Ele foi um bibliotecário durante 40 anos e ele saiu da corte chinesa para viver por mais 40 anos como eremita numa floresta. Quando ele voltou, ele saiu de lá com 80 anos, já totalmente iluminado. E Emmanuel, isso é o que mais me chamou a atenção. Emmanuel faz uma referência, uma deferência a Lao Tzu no livro A Caminho da Luz. De uma forma que nem eu... Porque o livro A Caminho da Luz ele é muita coisa. Tu tem que estar lendo várias vezes, porque tem muita informação. E Emmanuel é um mestre da palavra, ele consegue sintetizar muita coisa. Tu tem que pegar nas entrelinhas as coisas de Emmanuel. É que nem um livro Consolador, eu estou lendo pela 4ª vez e estou abismado. Então a deferência que Emmanuel faz para Lao Tzu é uma coisa assim que me chamou a atenção. Ele é um ministro de Jesus, junto com Confúcio, junto com Siddhartha Gautama, são todos ministros de Jesus, cara. Zoroastro, lá da Pérsia, os caras são tudo... Antúlio, lá de Atlântida, os caras são tudo ministros do Cristo, tá? Então nós vamos dar uma lidinha aqui na interpretação, que são várias interpretações desse livro, né? Mas na interpretação de Humberto Roden, tá? Poema número 1, Tao Te Ching. O uno e o verso do universo. O insondável tal que se pode sondar não é o verdadeiro insondável. O inconcebível que se pode conceber não indica o inconcebível. No inominável está a origem do universo. O que é nominável constitui a mãe de todos os seres. O ser indigita mostra a fonte incognoscível, impossível de conhecer. O existir nos leva pelos canais cognoscível, possíveis de conhecer. Ser e existir são a realidade total. A diferença entre o ser e existir é apenas de nomes. Misterioso é o fundo da sua unidade. Eis em que consiste a sabedoria suprema. Tu vai com um barulho desse. Em princípio, o que Humberto Roden nos ensinou? Não entenderam nada, né? Mais ou menos. O uno e o verso do universo. Basicamente, o que esse texto analiticamente nos fala é que as pessoas que vivem no verso sem o uno são pessoas profanas. São aqueles que vivem apenas nos termos, na análise, mas sem o uno, sem Deus. Trazendo para a nossa linguagem mais ocidental. Eu ia falar que perguntou que entenderam uma coisa, olha, eu acho que eu entendi, é Deus para lá disso tudo. Eu ia dizer. Chico Xavier. O verso sem o uno é o profano. O uno sem o verso é o místico. É um outro problema. Aquele que só vive com a mentalidade, com a mente, com o pensamento para as estrelas, ou para o espiritual, sem esquecendo das suas atividades mundanas, não profanas, mundanas, do mundo, ele se torna um místico. Que para Lao Tzu é diferente de uma pessoa espiritual. O que aconteceu com Siddhartha Gautama, se você já ouviu a história, que ele saiu do palácio dele, viveu entre os ascetas na Índia,
os caras só viviam meditando, e o Siddhartha Gautama comendo esterco de vaca para poder sobreviver, até que um dia um violão estourou uma corda do violão. E aí o Siddhartha Gautama, que estava quase falecendo, magérrimo, aí ele entendeu o recado, o insight, né? Que o universo, ou que Deus, lógico, mandou para ele. Olha, nem muito nem pouco. Se você esticar demais a corda, ela arrebenta. Se você deixar ela muito solta, você perde o tom. O caminho do meio. O caminho do meio. Só que isso já era ensinado lá atrás, cara. Olha só que louco. O uno com o verso, o ser se torna universico. Que é o universo. A palavra, o termo universo, ela tem a expressão uno e o verso. Ou seja, o uno, que para nós aqui é Deus, a gente não gosta de chamar de universo, é Deus. E o verso, que é as questões do verbo, as questões da análise, da vida profana, a vida mundana. Então nós fazendo mais ou menos essa estatística aqui, não sei como é que se chama. Isso, ilustração. Nós temos o verso, aquele que vive só por horizontalidade da vida. No verticalismo da vida, aquele que gosta de ter a mente focada apenas no uno. Esse aqui se torna o místico, esse aqui se torna o profano. Mas aquele que caminha em diagonal é o universico, é aquele que entende, que nem nos ensinou Emmanuel. Acima de nós as estrelas, abaixo de nós terra firme. As estrelas para nos inspirar a evolução infinita, mas debaixo dos pés terra firme. Nós temos compromissos aqui. Nós temos compromisso. Então não dá para viver com a cabeça só voltada para o espiritual. Nós temos que trabalhar. Aí eu entro num tema que eu sei que é polêmico, de sacerdotes que acham que só podem viver da religião. Entendeu? Esses seres que querem viver da religião, esses seres que gostam de viver da religião, eles se esquecem das tarefas. Por isso que Chico Xavier trabalhou até se aposentar. Mata e Silva trabalhou até se aposentar. Eu não posso largar uma vida de compromissos mundanos. Porque ele também tem um compromisso. Claro, a sociedade, para viver apenas uma vida voltada ao espiritual. Não posso. Eu não posso querer realizar, se eu sou um médium de cura, por exemplo, que é complexo isso aí, é complexo a gente conversar sobre isso. Tem médios de cura aí que curavam muitas e muitas pessoas que se viram obrigadas a largar a profissão para viver só para isso. Porque a demanda era muito grande. Mas e aí? E a vida? E a família? É que nem agora, vocês viram, entrou o pai, tudo bem. Não, vai lá para fora lá que agora eu tô dando um estudo aqui e depois eu converso contigo. Não posso. Não, vem cá, como é que tu tá? Tudo bem? Não posso esquecer o outro lado. Só para viver uma mente, uma vida, direcionando a minha energia somente para o espiritual. Não, eu também tenho família, eu também tenho filhos. Eu também tenho meus compromissos. É uma disciplina, né? Mas claro. Até porque essa família faz parte do espiritual também. Então a tua responsabilidade com a matéria está aqui. Mas claro. Né? Mas tu quer ascensionar. Aí entra o estudo, no estudo passado, te lembra, sobre a questão dos eremitas? Sim. Porque lá no livro dos Espíritos, os Espíritos disseram para Kardec, olha, a vida contemplativa não evolui. Mas isso para quem busca na vida contemplativa a fuga. Aí não tem. Porque aí que está, e o que nos ensinou Emmanuel no Consolador? Há eremitas que recebem a permissão, ou agô é um termo africano que significa permissão, de Jesus para viver em 30, 40 ou 50 anos com uma vida de eremita. Porque a pessoa precisa se reencontrar. Não é uma fuga. Quando a permissão vem do Cristo, isso está em Emmanuel, está aqui no Consolador. É porque a pessoa precisa daqueles 40, 50, 60 anos de vida carnal para poder se reencontrar. Não é para fugir. Está entendendo? Não, ele precisa. Muitos estão ali para se tornar um ascensionado, que para nós também é puro. Então muitas vezes ele pede, olha, eu já vivi tanto, mestre, deixa eu viver esse tantinho aqui para. Pode ser. Mas isso são exceções à regra. A exceção não pode ser uma regra. Acontece. Então tu vê que tudo, aí é que tá. Tudo tá na mente dele, né, cara? Na mente e no coração dele. Nós não temos condições de, não, tu pode, tu não pode, tu deve, tu não deve. Não tem, não dá, a gente não tem alcance para isso aí. Até porque nós viemos de uma meba, né?
Como está no início ali, Então, vocês viram que os caras... Deu uma piscada. Olha só, cosmoplenitude é igual a egovacuidade. O que ele quer dizer com isso? Esvaziar o ego é se tornar um cosmoplenitude. O cosmo pensado é diferente do ego pensante. O ego pensante é aquele que busca apenas o verso. Análise, o conhecimento, que a gente sempre fala que o conhecimento, olha que o conhecimento é uma navalha. Ele corta para os dois lados. Conhecimento demais pode te levar a uma arrogância. Não adianta só acumular, tem que cuidar muito. Isso aí eu falo de experiência própria. Porque eu já vivi esse outro lado do ego pensante aqui e tomei lavada. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso aí. Tomei um belo sabão, um safadão. Digo, desce do pedestal. Conhecimento, olha, conhecimento é importante, mas é o caminho, tá entendendo? Não para por aí. Tem a próxima etapa, que aí entra o discernimento. E no discernimento é aquele que é cosmo-pensado. É aquele que adquiriu conhecimentos, mas está sempre com a mente voltada para o espiritual, reconhecendo seus limites, as suas imperfeições. Por mais e mais que se acumule conhecimento. Então tem uma diferença importante aí entre o ego pensante e o cosmo pensante. Vem de encontro com o que Manuel falou naquela outra. Sim. As duas asas do Ramatiz fala muito bem isso aí. Eu aprendi isso aí com o Ramatiz. Para um ser ascensionar, para se tornar puro, as duas asas do anjo, né? O amor e a sabedoria. Só sabedoria. O conhecimento e discernimento, aí cada um usa o termo que quiser. Mas um anjo não voa só com uma asa, né? Não tem como. Tem que ser as duas asas do anjo. Exatamente. A intuição vácuo é diferente da lógica da análise. Olha que interessante, cara. Que muitas vezes a gente quer analisar de uma forma lógica um ser assim, ó. Assim, porque assim, papai, aí vira um dogma. Aí vira problema. Aí nós vamos voltar para o tempo da Inquisição, tempo das Cruzadas. Então é o herege. Entendeu? Não pode ser assim, não dá, hoje em dia não dá. A intuição vácuo não significa nada. O vácuo aqui é se esvaziar. Mas não é se esvaziar no sentido de pegar todo o conhecimento e jogar fora. Não. É esvaziar assim, ó, eu sei o que eu sei, mas eu sei que eu nada sei. Sócrates. Sócrates dizia assim, só sei que nada sei. E os espíritos disseram que naquela época da Grécia, Sócrates foi o maior sábio da história. E Emmanuel, depois a gente vai ler, quando a gente avançar, na medida que a gente vai avançando no livro Caminho da Luz, que é um livro fabuloso, ele não tem esse título por acaso. Um livro de 38, gente. Um livro de 38, pelo amor de Deus. Mas deu muito mais do que aquela época. E Emmanuel diz assim, ó, que o grande karma da Grécia em relação a Roma, que Roma conquistou a Grécia, foi em função do assassinato, vamos dizer assim, que a Grécia, evidentemente não todos, realizaram contra Sócrates. Porque Sócrates foi um enviado de Jesus, cara. E ele foi obrigado a beber lá a cicuta, né? Porque ele foi chamado de revoltas e estava ensinando errado os jovens. Enfim, o texto depois fala para vocês, eu vou colocar. E aí foi um dos grandes karmas da Grécia, foi o homicídio de Sócrates. Né? Que eles condenaram ele à morte. Ele bebeu cicuta, rindo, brincando com todo mundo, bebeu, deitou, pagou. Por isso que dentro do espiritismo, da doutrina espírita, ele e Platão são considerados grandes precursores da doutrina espírita. Né? Porque as ideias, o sentido das ideias, né? E essa é uma delas, só sei que nada sei. Lao Tzu era assim também. O movimento é infinito, né? A intuição Tu vê o universico é isso, não é um cara que só pensa no cosmos. Não, tem a Terra. Não existe, ninguém evolui sem uma terra, sem uma morada, sem uma escola, sem um hospital. Ninguém evolui, a gente não evolui, cara. Não tem como.
E analisar Deus, pode esquecer. Isso é pior, ele é incognoscível. Incognoscível. Não tem como não ter. Agora, é claro, na medida que a gente vai avançando e vai entendendo os fundamentos da doutrina espírita, a gente sabe que aqueles que são eleitos pelo Senhor como Cristos, esses conhecem o Pai. Como Emmanuel falou lá no início do livro A Caminho da Luz. Há uma, como é que ele fala assim? Rezam as tradições antigas, né? Que juntamente com o Pai são eleitos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Por isso que eu vou afirmar, Jesus não é mais anjo faz muito tempo. Não é, mas não é nem puro, nem muito menos ascensionado. Não dá para rebaixar Jesus ao mestre ascensionado. Ele ascensionou não aqui na Terra. Ramatias e Emmanuel deixaram bem claro, os planetas que ele ascensionou hoje são poeiras cósmicas. Jesus não pode rebaixar Jesus a um mestre ascensionado de um raio rubi chamado Sananda. Se Sananda é um termo hindu, cara, que é da segunda etnia dos capelinos. Tá entendendo? E outra, não importa o nome também, importa é o ser, cara. Isso para ele vai fazer alguma diferença? Não, claro que não. Ele ama todo mundo, mas para nós aqui a gente tem que entender, a gente tem que saber quem é o nosso Cristo. A gente não pode se confundir, a nova era está aí. Eu não estou apontando o dedo, não estou criticando nem nada. Que quiserem conhecer ou quiserem permanecer com esse conhecimento, beleza. Mas só um pouquinho, cara. Você tá entendendo? Uma coisa que grita aqui é nova era. A gente tem que reavaliar tudo isso aí. A gente tem que reavaliar tudo isso aí. E cada vez mais que a gente pesquisa e tem largas experiências na Umbanda, no Espiritismo, na Teosofia, Mestre Ramatiz, com todo respeito, livro de Urântia, e arqueômetro, muito mais, física quântica, a gente chega a uma conclusão que realmente a doutrina espírita, ela se preocupa com a verdade, com a revelação da verdade. E para ela é bem claro, Jesus é o co-criador, é Cristo. Não tem outro Cristo aqui na Terra. Eu e o Pai somos um só, né? Vai confundir ele com Deus, né? Muita gente acha que ele é Deus, né? Deus que reencarnou. Ah, tudo bem, a gente respeita. Mas, cara, tá na hora de despertar. A nossa proposta é ajudar, auxiliar e trazer uma ideia. Que cada um chegue à sua própria conclusão. A gente não está aqui para obrigar ninguém a nada. Mas a gente está aqui para trazer, né? Tem muitos que têm dúvidas, não tem como, até tem vergonha no momento, né? Que um puxa, o outro vai puxar, o outro vai começar a despertar a corrente de amor, a bandeira de Oxalá, né? Boa. Tu é crente, meu filho. Tu é crente. Mas é isso aí. A nova era é corrente. Não, e outra coisa, é que nem falou a Arlete, a gente passou por lá. Eu tenho experiência em movimento espírita. Eles não me ensinaram isso aqui. Ah, mas fez diferença na tua vida? Como que não? Como que tu pode negar isso tudo? Sim. Negar os próprios eleitos de Jesus, que trouxeram coisas que são antiguíssimas e não se estuda lá. É uma lenda, eu ouvi falar, eu ouvi falar. Mas as pessoas têm que trazer para o crivo da razão. Fé raciocinada só existe quando a gente encara a verdade em todas as épocas da humanidade. Kardec dizia isso. Mas e para encarar essa verdade, a gente tem que debater fatos, a gente tem que debater ideias. Não é fazer engolir, não é essa aqui não é uma inquisição. Ninguém está impondo. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor. E outra coisa que eu volto a repetir, as obras assistenciais são maravilhosas, tem que continuar. O pão, a roupa, por favor. As terapias que eu sempre disse para vocês e vou repetir, a época atual é dos terapeutas. A época atual, eu estou até me arriscando a falar isso aqui. Mas hoje, não a era, uma era é 2000 e poucos anos, né? A gente já viu. Mas a fase atual, os terapeutas estão dando banho, graças a Deus. A necessidade de um terapeuta de vidas passadas não, né? Mas terapeuta reikiano, barra de axis, um terapeuta holístico até mesmo. Terapeuta que entende da arte, da psicologia, isso é maravilhoso, isso está fazendo a diferença, isso está ajudando. Porque a Umbanda, eu vou repetir para vocês, a Umbanda é bandeja. O cara entra mal lá e ele quer fazer um corte. Porque é assim, não adianta pegar caminho, é assim que funciona lá dentro. Chega lá, o cara tá mal, não, tu tá com obsessão, o cara vai lá e faz um corte.
ou faz uma bandeja. Não ajuda a pessoa a despertar. Não trabalha o autoconhecimento na pessoa. Por isso que os terapeutas hoje em dia estão sendo fundamentais. Vai numa casa espírita, tudo bem, o passe não é importante, gente? É importante, mas ajuda a despertar? Não ajuda. Eu trabalhei em casa espírita. O cara vai lá, o cara vai fundamentar, vai fazer uma palestra, maravilhoso, falar em amor, perdão, isso tudo é importante. A pessoa sai maravilhada, sai leve. Mas não desperta, não consciência, tu tem que provocar, tu tem que impactar a pessoa. A pessoa tem que, não, só um pouquinho, como é que é? A interação, cara, é muito mais do que uma palestra, é um estudo, é cursinho, ó, botei num quadro aqui, falou assim, como é que é? Não, mas eu ouvi falar. Eles precisam falar, eles precisam interagir, cara, não é mais um monólogo. A nova era, agora as pessoas têm que interagir para sair do ostracismo, sair dessa dependência dos outros, é preciso a pessoa ser provocada, entre aspas. As pessoas precisam ser provocadas. Entendeu? Por isso que eu gosto muito mais de estudo, debate, perguntas e respostas, do que eu vim aqui um monólogo, 1h30. Porque o monólogo é fácil, falo 1h10, 1h30, tá tudo certo. Vão para casa, pronto, eu falei, mas eu não sou o dono da verdade, cara. Você abria as casas... Qual dirigente que pode se dizer dono da verdade? A era dos gurus está acabando. A era dos dirigentes está acabando. Está acabando. Mas quando? Eu vou saber, quem sabe é ele. Mas a gente está vendo o andar da carruagem. As pessoas precisam se desapegar disso. Mas é claro que precisam de alguém que impulsione e que ajude. E aí entra o nosso trabalho. Para fazer pensar, para fazer refletir, calma. Construir, né? Quem quiser pensar e quem quiser... Lógico, pelo que eu digo, não é uma inquisição, não é isso. Mas a Arlete fala muito bem isso. É a era das desconstruções. Mas sem abandonar mestre nenhum. Vou repetir, a gente não abandona ninguém aqui. Mas a gente precisa discutir. Tem coisas que eu pensava que não é bem assim. Em nome da nova era, em nome de Deus, Cristo e caridade. Porque isso não é o nome de uma casa, isso é um mantra brasileiro, trazido por Ismael, por Jesus e por Ismael, lá no livro Brasil, Coração do Mundo. Isso é lenda? Claro que não é lenda, cara. Isso não é, claro que não é lenda. Deus, Cristo e caridade não é lenda. Isso é cósmico. Porque Cristo é qualquer Cristo que serve a Deus naquele local, num determinado universo. Não é só Jesus. Nós temos nosso Cristo solar aqui, cara. Vênus tem o seu Cristo, que provavelmente pode ser Sanat Kumara, pode ser. Eu, anos atrás, quando eu trabalhava na metalúrgica Martá, daí tinha uma senhora, eu fui conversar com ela, era testemunha de Jeová, que acredita que Cristo, que Jesus vai vir, Que não vai ser daí nós vai ressuscitar. Isso. Daí elas, não, que nós, Jesus vai vir. E vai... Eu peguei e disse, mas como é que vai ressuscitar se lá só vai ter um esqueleto, só vai ter osso? E ela não perguntou isso para provocar. Isso. Ela perguntou por ingenuidade. Claro. Isso, que uma relação... Foi a lógica. Isso. Como é que ele vai vir, vai ressuscitar um esqueleto e osso? Daí ela me olhou como... Eu nunca tinha parado para pensar. E como ela despertou também... Sim, claro. Sim. Uma coisa levou a outra. Troca. Isso, Sim, é uma sim. troca, né? Como é que eu cheguei nessa conclusão? E ela ficou me olhando assim, né? E eu peguei e saí, né? Então, a interação ela é muito importante. Mas... Que dá esse choque, essa coisa... Mas como é que pode, né? Isso daí foi onde começou, né? Gente, olha só. Dessa Quando troca. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, não é a verdade através de uma terapia. Sim. Não é numa bandeja. Não é um ato exterior. Com todo respeito, eu vou repetir, os terapeutas hoje são fundamentais, mas eles não estão despertando a consciência. O despertar da consciência é de dentro para fora. É o que os questionamentos internos. A terapia ajuda naquele momento de crise, conforto, consolo, e até te impulsiona para aquilo. Pô, tô te incentivando para tu andar. Mas o que desperta a consciência é isso aqui, ó. A pessoa precisa recolocar todos os valores que ela aprendeu em análise. A pessoa precisa reavaliar conceitos e eliminar preconceitos. Isso eu aprendi de alguém que nunca mais me esqueci. Como é que é? O meu nova era é para você avaliar novos conceitos e eliminar preconceitos. Cara, eu não sou preconceituoso. A gente veio de uma tradição. Tomei um safado. Mas como que né? não?
como que não? Depois que eu conheci Mestre Márcio Silva, eu fui cometer o erro de começar a discriminar a Umbanda popular. Pô, de lá que eu vim, cara. Eu não posso fazer isso. Nunca mais, né? Tomei um safanão deles aí. Que nem o Birajara aquela vez, que disse pra mim, até quando vai brincar de Deus com essas mandalas quânticas aí? Eu digo, bah, mas como assim? Mandala quântica? Bah, tem curso? Não. Que curso, cara? Tá brincando? Tu acha que é assim? Instalou o dedo, coronável? Não é assim que funciona. No meio de tudo isso, é muito importante a percepção, né? O sentir o outro, né? É o respeito daquela limitação que cada um tem. Eles vêm à procura de um amparo. Tu responde o que tu é perguntado, só isso. Mas pode ter certeza que eles vão vir com dor. Porque a desconstrução ela dói. É a desilusão que é a visita da verdade. Por que Emmanuel nos ensina? Não, por isso que eu digo. Tem seu tempo. Não. Perfeito, a gente não pode sair daqui, fulano, eu aprendi uma coisa lá com aquele cara lá, quero te mostrar um vídeo. Não E pode. tu vai ter que aprender isso. Sai dessa igreja, pelo amor. Não é assim, cara. Não é assim. Isso é violentar as consciências. Kardec nos ensinou isso aí. A gente não pode violentar as consciências. Mas eles vão vir com dor. Porque é normal isso aí. Porque aconteceu conosco. Comigo, principalmente, aconteceu isso aí. A gente sai com dor, cara. E o que é a dor? É a desilusão, que é a visita da verdade. A desilusão é a visita da verdade. O quê? Isso quer dizer o quê? Só vou te iludindo. É simples, dói, mas é simples, cara. Hoje é fácil eu falar isso, né? Mas na época eu não aceitava escutar isso. E é fato, cara, é fato. Tive que aceitar na marra. E aí eu comecei a despertar. Mas despertar o quê? Por causa das terapias, as ajudas que eu recebia. Aí eu fui ver que não. E olha que eu procurei ajuda. Procurei ajuda de terapeutas assim, ó. Que eu me aliviava. 2 dias depois eu estava em crise de novo. Voltava de novo, porque o culpado não era o terapeuta, coitado, ele aplicava as técnicas que ele sabia, as ferramentas que ele sabia trabalhar, mas o problema era eu. Porque o vulcão está aqui dentro, a larva sai de dentro, coitado do homem que queria fazer, não adianta. Nem lei da pemba sagrada, nem os atos magísticos sagrados de Madre Silva não cura. A cura está na autocura, e na autocura a pessoa precisa desconstruir. Dói. E eu volto a repetir. Essa é a nossa guerra. E esse tipo de debate, de conversa, tal, que não é fácil, eu sei que não é fácil. Aqui sempre demora em torno de 2 horas nossos encontros, porque estudo, cara, que não é palestra, não é monólogo, eu não vou vir aqui falar, eu não gosto de palestra, eu não faço live por causa disso. Eu prefiro a gente bater um papo, conversar, independente da quantidade. Isso, cara, é o que está fazendo falta aí fora. As pessoas interagirem, falar, mas eu aprendi assim, olha, assim. Mas falar quem tem conhecimento de causa. Não adianta eu ler um livro e querer ensinar uma pessoa. Eu tenho que ter essa experiência. Eu tenho que ter cicatrizes. Que daí a pessoa vai me dar mais credibilidade. E outra, eu vou ter um conhecimento melhor para ajudar. Tu vai estar melhor flashback, né? Mas, claro, tem que ter, porque senão não funciona. E a nova era está aí, cara. Eu vou dizer para vocês, estando encarnados, desencarnados, a nova era é um ideal, cara. Deus, Cristo e caridade. E a caridade é representada pela pleiade de espíritos que servem a Jesus. Independente dos graus hierárquicos, isso não importa. Vão ter que mudar, vão ter que desconstruir, vão ter que debater assuntos que são inerentes à nossa existência. Preparar a pessoa por uma boa conduta aí fora. Ramatiz falou uma coisa extraordinária. A iniciação de agora está à luz do dia. Saiu dos templos iniciáticos. E a iniciação está lá fora. É como eu vou me comportar com o vizinho, como eu vou me comportar no trabalho. E aí precisa desses debates. Porque a verdade liberta. É essa a verdade que liberta. Por isso que não adianta o Rivotril. Não adianta, cara. Não adianta psicólogo é bom, claro que é bom. Claro que é bom. São medidas paliativas? Se diz? Não, mas precisa, senão eles não conseguem, porque é um caminho. É um caminho. Mas a pessoa tá nela a coisa. E só que muitos não querem, né? Aí vão ter que sofrer. Aí vem a dor, não tem o que fazer. A admissão. É a inferioridade que nós Eu estou falando isso por humanos experiência temos, própria, né? Eu falo isso por Tem uma minha experiência. inferioridade muito grande perante a Cristo, a Deus, né? Eles... Ó, você se lembra que o Chico e Emmanuel falaram lá no livro Plantão de Respostas? Estamos condenados, o espírito eternamente está condenado a ser feliz.
Na eternidade já há essa condenação. Não tem. A lei do progresso e a lei da felicidade não existe segunda morte. Sabe uma frase que fica boa disso, assim, porque a Hermêncio, nesse livro Mediunidade, ela traz as feridas, né? As feridas que nós todos trazemos aqui nesse momento. E eu acho muito, assim, para quem quer se autoconhecer, extremamente E muito, né, Fátima? E para quem quer, e para quem tem mediunidade, entendimento sobre isso, para ganhar percepção de que muito disso que está à tua volta não é teu, é do teu campo que não sabe ler, enfim. E aí, ela traz... eu ia construir uma frase, agora foi embora. Ela traz esse pano de fundo da nossa inferioridade que a gente tem aqui, assim, que o tamponamento ele é das outras vidas bem grande, mas a gente traz dentro de nós essa dor, porque durante muito tempo a gente preteriu, né, o outro a nós, assim, e a gente fez muitas escolhas que não... É pela cultura e a tradição, né? Perfeito. Tem que ser assim. Aí a gente fica tranquilo, eu estou dizendo assim, né, no sentido de reflexão. Aí a gente fica tranquilo porque a gente sabe que a gente tem Cristo e a gente pode caminhar em direção a Ele, mesmo a gente sendo imperfeito, mesmo a gente sendo, tendo nossos conflitos, mas a gente pode caminhar. Né? Isso para mim deixa tranquilo. Não, fica tranquilo, mas que espaço eu trago assim para nós aqui? Tem uma frase do Livro dos Médiuns que eu acho que eu vou usar ela numa palestra que eu vou fazer na semana que vem, que vai ser sobre suicídio, o Setembro Amarelo, que diz que sobre o que diferencia os espíritos da luz, mais iluminados, e de nós. Os mais iluminados, nós olhamos para as dores do nosso passado, para as coisas que nós fizemos, com remorso e com culpa. Sim, perfeito. Nos culpando, entendendo que saco, fiz de novo, né? E sem aquela frase de Paulo de Tarso, né? Porque o bem que quero eu não consigo fazer, e o mal que não quero, esse eu faço, né? E o mal talvez não seja mais tirar a vida de alguém, mas pensar com raiva, né? Sentir, se magoar, se revoltar, aquela coisa toda. Julgar, criticar, ter pena. Então, nós sentimos mágoa, ressentimento, sentimos culpa, ressentimento, de não aceitação daquele ato. E um espírito que já superou, já teve maestria no seu corpo emocional, no seu corpo mental, o mestre ascenso, digamos, sim, ele já olha para suas dores e entende o quanto aquilo foi necessário para a sua evolução. Qual a diferença deles? É o alto amor. Mas o alto amor não é um laço pueril, fiz, vou fazer. Não, até não é, nem vai pro alto. Não, já passei dessa etapa, porque o alto amor ele pode vir num ponto de egoísmo, assim. Sim. Não, mas é de um olhar, de eu olhar pra mim e dizer, porque esse alto amor de eu me achar a última bolachinha recheada do pacote, e com isso de me sentir diferente do outro, não é esse. É aquele que diz assim, ok, pisei na jaca, ok, falei que não devia, ok, senti o que eu não deveria sentir, mas eu ainda sou assim, ok, vou fazer melhor da próxima vez, e não entrar no vórtice de culpa dentro da caminhada de se autoconhecer. Porque quando a gente se autoconhece, e não se autotransforma, transforma em sabedoria interna, sim, a gente vira um cobrador de nós e do outro, na mesma proporção. Então, o auto-amor é um ferramental de cura que os próprios irmãos da luz nos trazem, sim, porque eles olham para aquilo que eles fizeram, ok, como Geraldinho fala, né, de Chico com Bezerra de Menezes, que eles explodiram, sim. Apertaram o botão do detonador e assim por diante. Então, Chico olha para aquilo com raiva, ele fica preso naquilo com dor, que nem a gente olha para aquilo que você fez ontem, hoje, que talvez você dissesse, podia fazer diferente. Mas que a gente olhe para aquilo com a força de dizer, ok, hoje fiz assim, foi o meu melhor. Mas amanhã eu já quero fazer assado, não quero mais fazer daquele jeito. E combinando atitudes mais próximas desse novo homem para que a gente se torne apto a ter o ticket da nova era. Eu quero estar aqui em 57. Eu quero estar aqui em 57. Eu quero estar aqui. Eu quero fazer parte. Eu
quero ver esse processo andando, eu sei que minha alma combinou isso. Então eu quero estar aqui, quero estar contribuindo, espero que eu esteja consciente, podendo contribuir realmente da forma como minha alma combinou antes de eu vir para cá, né? E que eu tenha força para passar por tudo aquilo que eu tenho que passar, pelas coisas que estão desenhadas, porque eu sei que... Acho que tu falou uma coisa bem importante, consciente. Né? Eu A seja gente vai consciente. estar trabalhando, o outro vai estar com esse flashback consciente, está tudo ali, natural. E tudo está a certo. serviço, Isso. sendo transmutado as coisas do nosso ego, né? Isso aí é uma... Então que o auto-amor, que a gente busca entender, esse é o alívio, é o consolador, é o consolador, tipo, veio todo o processo que Jesus prometeu para nós que ia mandar. Então, É verdade. o auto-amor é a medicação para o autoconhecimento, porque tu ir ali reconhecer tua sombra, dói, Bah. dói teus enganos, dói tuas Bah. ilusões e tudo que tu fez em cima daquela ilusão, nessa vida. Tirando outras, né? Tudo bem que tu tá falando, aí depende de como tu recebe, né, essa tua dor, o que aconteceu lá, né? Quando tu se deparou com aquilo, com aquela situação, o que tu fez com aquilo? Foi, Tu te mutilou? Isso. Ou se Foi lá e te deixa eu olhar pra isso, né? se deteriorizou, né? que se Isso, fala, isso, né? isso. Se martirizou, se fez mal. Ah, era isso que tava me Mutilou. deixando assim, desse jeito. Pô, acabou ali. Vamos daqui pra frente. Né? Mas esse acabou sem querer entender o que aconteceu. Essas são as minhas falas. Sim, O que é claro. esse acabou? Ok, eu falei. Quando a gente fala assim de forma sem trazer um exemplo, Sim. fica sempre muito utópico, assim. Me traz um exemplo. Eu gosto, me traz um exemplo. O que é esse negócio? Eu hoje de manhã reagi de tal forma. E depois que eu reagi, eu olhei para aquilo e disse, não estou sendo amorosa, não fui amorosa com aquilo. Tá, eu vou brigar comigo porque eu não fui amorosa. Não, eu vou lá e digo, ok, então agora eu vou. Passou? Vou trabalhar a minha amorosidade, mas eu também quero depois entender por que me faltou amorosidade ali. O que ameaça o meu ego? O teu ego e o meu ego? Em que momento ele bota as unhas para fora? É quando a gente se sente ameaçado. É verdade. Os impulsos, Fátima. Os impulsos. Tá ali todo Hoje o eu tava corpo analisando. instintivo, Olha. Veio o corpo todo emocional pra fora com as unhas. E às vezes, questão emocional. e às vezes não é o que a gente quer, né, Fátima? Mas o impulso é tão forte. Não é nem o que a pessoa queria dizer. Claro, né? né? Mas o que eu A falei? questão toda é que aquilo ali tá ali dentro de ti ainda. É, Não exato. acalmar esse bichano que tá Perfeito. ali, naquele E dói. corpo, E naquele dói. astral safado. Cara, é muito difícil tu necessário. reconhecer, né, que tu é imperfeito. A admissão, às vezes, é difícil, complicado. cara. E é o lixo que tá aqui dentro, tem que sair. Por isso que tem a reencarnação. Por isso que Emmanuel falou, desculpa eu entrar nesse termo de novo. Cuidado com a terapia de vida passada. O Espiritismo não aprova isso aí. Tá ali no Consolador. Cuidado, isso tem que vir naturalmente. Quando vem naturalmente, por que vem naturalmente? Porque os teus mentores que te conhecem, eles estão vendo que já está na hora de você saber. Aí vem naturalmente. É o caso que aconteceu e é o caso que aconteceu contigo. Agora, no momento que tu procura um terapeuta, o terapeuta não te conhece, cara. Não é preenchendo uma ficha de anamnese que ele vai te conhecer. Quem somos nós para conviver com mazelas terríveis que nós fizemos em vidas passadas? Isso é uma misericórdia de Deus. Porque Deus não está se importando com o teu passado. Quando a gente vê uma mãe se reconciliando com o filho, mesmo que seja ali no último fio da vida, isso às vezes é um processo de ódio, ressentimento de muitas vidas atrás. E é tão maravilhoso que Deus não quer saber assim, está vendo que lá naquela vida vocês se mataram, mas agora estão se amando. E ele não quer nem saber disso aí. Não precisa te lembrar. O importante é o que está ali. É o que se consolidou ali. Exatamente. E é o que vai continuar. Né? Agora, eu sei que eu matei minha mãe agora. Vou perdoar minha mãe. Isso é amor incondicional, cara. Isso é amor condicionado. Cuidado com esse negócio de terapia de vida passada. Eu já falei aqui, vou repetir. Cuidado. Terapia reencarnacionista eu conheço, é diferente a vibe. Agora, terapia de vida passada, o terapeuta ele não tem o agulha, ele tem a chave, mas a porta está escrita não abra. Ele tem a técnica para abrir, ele tem a chave. Ele é um chaveiro. Ele pode, mas ele deve? Ele não deve. E se ele abriu, ambos vão responder. Porque é um processo da lei da reencarnação, amnésia temporária.
E aí tu entrar nesse campo, vai responder depois, porque Deus não quer isso aí. Ah, mas como é que aquelas duas criaturas não se perdoavam? Vamos procurar outras coisas, vamos conversar, vamos tentar outras técnicas, vamos tentar buscar alternativas, vamos avaliar o que está vindo aí. Mas não saber o que aconteceu, o fato que te levou a odiar aquela pessoa, não é isso. O fato é que se vocês estão juntas e vocês não se dão bem, vocês trouxeram isso de vida das passadas. É ponto. Mas não, e que coisa é? Não mexe nisso aí, pelo amor de Deus. Que nem uma irmãzinha nossa que veio aqui, né? E aí, você conseguiu perdoar? Ah, eu perdoei. Mas você se sente bem? Ah, mais ou menos. Como mais ou menos? Tem como. Então, o cara tem que cuidar com isso aí. O cara tem que cuidar. Isso aí. Tu vê, tudo que a gente conversou aqui, a questão dos nossos lixos, imagina de uma hora para outra, isso aqui fazer assim, ó. Pá, tu entra. De que jeito, Tem cara? que se internar, né? Um Chico conseguia conviver, o Geraldinho falou isso, o Chico conseguia conviver com 40 mil anos de lembranças. Sim, o inconsciente dele era menor, né? O nosso inconsciente é muito grande. Mas ele é tranquilo, ele já era um Mas é por isso que a gente está aqui. Ele conseguia suportar isso aí. Sim, mas é por isso que a gente está Agora aqui, nós porque a não. gente está aqui para limpar o inconsciente. Claro que através sim. da renovação. Claro, mas sem precisar se lembrar. Não precisa. Aí é que tá, Por nem isso deve. que amar, por isso que aceitar é fácil. Por isso que aqui é Por importante. isso que aceitar é fácil. Amar é que amar. É verdade. Não, por isso que aqui é o mais importante agora. Sim. Depois vai ser mais importante depois. É o presente, né? Presente. Isso que é presente. Né? O que tu vai fazer com o presente. E o que eu digo assim, Davi, que é bem legal, Mas é- assim, ó, a gente não vem aqui arrumar uma relação que já é luz. É verdade. É mesmo isso. O que é perfeito em você não precisa ser provado. Tu vem aqui para arrumar uma relação que é sombra. Que relações nós temos hoje que precisam ser revistas? Tem uma relação com o pai, com a mãe, tem um perdão que precisa ser feito, tem algo que precisa ser dito. Tem, quem é? Quem foi aquela pessoa do lado que você teve? É quem eu preciso arrumar. E tem que fazer espaço, dar espaço. Tem que dar espaço. É isso que nós estamos tentando fazer. É isso aí, cara. Quem você perdoou de ontem? Olha Quem aí, você? é isso aí. Perfeito. Isso é nova era. Isso é autoconhecimento. Isso é busca. Isso é o despertar da consciência. É encarar de frente essas coisas. Não tem o que fazer. Com certeza. Não tem. Não é no ato exterior. Não é num ato exterior. Não adianta. Não E essa adianta. liberdade de falar que é gente colocar de Sim, porque a gente sabe. estão colocando, Claro. todo mundo está falando a mesma língua, né? Isso é que E tá essa fazendo falta aí A fora. liberdade de expressão, de se expressar, é muito E isso está fazendo falta aí fora. Isso está fazendo falta. Porque infelizmente tem movimentos que estão engessados. Isso está fazendo falta. É um alerta, é um desabafo. Não é crítica, ninguém está julgando ninguém. Mas as pessoas precisam despertar para isso aí. É que nem a Alete falou outro dia, a Alete tem toda a razão. A gente precisa desconstruir a imagem do dirigente. A imagem do guru. Isso na nova era não cabe mais. Cara, guru aqui, dirigente é Jesus, cara. Eu estou provando para vocês que a doutrina espírita não é dos espíritos. Não é de Emmanuel, não é de Chico. Não é dele. Por quê? Por que deu certo? Porque é dele. E esses caras honraram ele. A Umbanda é a mesma coisa quando fala em Pai Oxalá. É Pai Oxalá e Jesus, cara. Vai botar outro no pedestal, tá lascado. Vai entrar para outro lado, vai para outro lado, vai cair. Vai cair. Então realmente, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aquele sonho que eu tive estava cada vez mais forte. Vocês estão entendendo? Todo mundo ali com seus conhecimentos, doutores da lei, antigamente se diziam doutores da lei, caminhando, todo mundo perdido. E eu olhando e todo mundo caminhando inconscientemente para um único caminho, que era ele, a crucificação. Eu olhei assim de meio, ou seja, fizeram toda uma volta, mas só tem uma direção, só tem um vetor, que é ele. A partir dali, a crucificação foi no sentido da obra dele. A obra dele, porque Jesus já desceu da cruz há muito tempo. A obra dele. Então, e aí ele me mostrou toda aquela terra renovada, eu olhei eu atrás dele, né, cara, apavorado, louco de medo que ele me olhasse, né. Eu olhava assim, ele olhava, nova era, aquilo lindo. Sim. E todos aqueles doutores da lei, conhecimento, todo mundo perdido, cara. E eu achava, sinceramente, que eu estava me reportando naquela época, Fátima. Pô, tô voltando, sabe-se lá se não vivi naquilo. Não, cara, é bom que eu fui conhecer.
Ele é o caminho, a quem verdade. acessa a quinta dimensão, diz que é qualquer coisa de novo. Não tem o que fazer. É com ele, né? Ele é o caminho. Sim. Tá, gente? Fechou? Muito obrigado a todos, muita luz, muita paz. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E nós vamos para a segunda parte, né? Nós temos alguns vídeos aqui que a gente não pode mostrar, até porque já se alongou demais também, né? Mas sempre tem os direitos autorais, né? A gente respeita, né? Então depois eu levei uns vídeos, porque a gente só se vê de 15 em 15 dias, então vocês vão ter que me engolir aqui. Vocês vão ter que ficar até mais tarde aqui, tá bom? Muita luz, muita paz a todos. Agradecendo então a Deus, a Cristo e a pleiade de espíritos superiores que representam a caridade. Agradecendo aos nossos guias, protetores, aos nossos queridos irmãos Exus, guardiões da lei divina, que nos neutralizaram contra todo o mal oriundo do mundo astral, como do mundo carnal. Agradecendo a Senhora da Luz Velada, essa umbanda de todos nós, por tanto carinho, por tanto amor. Agradecendo a pleiade das santas almas e guardiãs do Cruzeiro Divino, que sempre nos inspiram bons pensamentos, para que nós possamos sempre buscar a luz. Agradecendo a todos os irmãos desencarnados que porventura estiveram aqui conosco nessa tarde de hoje, e sobretudo a Jesus, esse médico supremo do corpo e da alma, por tanto amor, por tanto carinho, por tanta generosidade e por tanta misericórdia conosco, espíritos extremamente imperfeitos, mas que temos como o ideal a perfeição. Não somos perfeitos, mas temos como ideal a busca pela perfeição. Porque Jesus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E assim, em nome de Deus, Cristo e caridade, damos por encerrado o nosso humilde encontro nessa tarde de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Da luz a todos. Ai, ai, vamos lá. Esse direito foi a lei de Micael. Me ajude, ó santas almas.